Olá, meninos, bom dia. É muito bom estar aqui com vocês. Nós faremos uma retomada do nosso conteúdo inicial de física do segundo bimestre. Então, vamos lá. Hoje, nós vamos falar sobre o circuito elétrico e também sobre os seus elementos. Então, a gente já viu que um circuito elétrico é uma ligação de elementos, como, por exemplo, geradores, receptores, resistores, capacitadores, interruptores, e tudo isso é feito por meio de fios condutores, que formam um caminho fechado e produzem, então, uma corrente elétrica. Os circuitos elétricos, eles são utilizados para poder ligar dispositivos elétricos e também eletrônicos de acordo com as suas especificações de funcionamento. Então, aqui nós temos funcionamento que se refere à tensão elétrica de operações e corrente elétrica suportada pelo dispositivo. Além disso, eles são usados para poder distribuir energia elétrica em residências e também em indústrias, que conectam diversos dispositivos elétricos por meio de fios condutores, conectores e também tomadas. Então, existe um componente básico de circuito elétrico que pode desempenhar diferentes funções. Como, por exemplo, eliminar picos de corrente elétrica, né, que são prejudiciais para alguns aparelhos mais sensíveis, como, por exemplo, aumentar a tensão elétrica de entrada ou de sair, ou até mesmo de abaixá-la, e também transformar uma corrente alternada em uma corrente contínua, e também no caso de aquecer algo, tá? Então, quando nós aplicamos uma diferença de potencial em um circuito elétrico, a gente usa, por exemplo, uma pilha, né? Então, o que tem numa pilha? Elétrons que passam a fluir no circuito até que a pilha possa ser carregada por completo. E aí, nesse caso, parte da energia de cada um dos elétrons, né? Ela vai ser captada, utilizada pelos elementos desse circuito e vai ser utilizada em diferentes formas de energia, como luz, som, calor, movimento, entre outros. E os circuitos elétricos, eles também podem ser formados por diversos elementos de acordo com a função desejada. Então, nós temos alguns dos elementos mais comuns que nós podemos utilizar nesses circuitos. Então, o primeiro deles são os resistores. Então, os resistores, o que eles são, né? Eles são dispositivos elétricos com alta resistência elétrica. Qual que é a função deles? Eles opõem a passagem de corrente elétrica, né, de forma bem forte, ou seja, eles são componentes do circuito que tem duas funções. Uma delas é converter energia elétrica em energia térmica e a outra é limitar a passagem da corrente através do controle da voltagem. Então, quando a gente usa esses elementos, quando esses elementos eles são percorridos por uma corrente elétrica, eles produzem uma queda no potencial elétrico do circuito. Então, consomem a energia por meio do efeito Joule. E assim provoca, então, um grande aquecimento do circuito. Essa classe dos dispositivos é usada em ferro de passar, em chuveiro, em ferro elétrico, churrasqueira elétrica, aquecedores, né? Então, esses são as classes de dispositivos em que os resistores eles são utilizados. Já os capacitadores ou condensadores, né, eles são componentes elétricos que vão armazenar as cargas elétricas. Então, essas cargas elas vão ser utilizadas sempre que ocorrer uma resistência. Sempre que passar a corrente elétrica, sempre que a passagem da corrente elétrica ela for dificultada, vai ser utilizado, então, um capacitador. Os geradores, eles prolongam a diferença de potencial entre dois corpos, né? Então, dessa forma, eles são capazes de transformar qualquer tipo de energia. Os condutores, eles permitem que as cargas circulem num circuito elétrico. E os indutores, eles armazenam a energia elétrica. Existem também os circuitos elétricos simples,
e os circuitos elétricos em série. Os simples, eles percorrem apenas um caminho. Então, o exemplo mais comum que a gente tem é a bateria. As baterias, elas são sempre os mesmos elétrons que estão ali circulando. Se não fosse assim, elas não conseguiriam receber energia logo depois de ter fornecido, né? Agora, um circuito elétrico em série é aquele que existe uma associação. Então, a partir dessa associação, os componentes eles vão se ligar entre si numa sequência e na mesma direção. Então, qual exemplo nós podemos citar? A lâmpada. As lâmpadas elas são usadas na decoração de árvores de Natal e o circuito feito por elas é simples, né? E o fato de uma lâmpada queimar vai prejudicar todo o restante delas. Já um circuito elétrico em paralelo é aquele que existe uma associação onde a corrente elétrica se divide ao longo do circuito. E isso acontece para que haja tensão elétrica constante em todos os pontos. Um exemplo disso é o circuito elétrico residencial, onde existem as tomadas nas casas, né? E todas essas tomadas precisam ter a mesma intensidade de corrente elétrica. Então, esse era o conteúdo que eu queria passar para vocês. Se tiverem alguma dúvida, pode perguntar na próxima aula, tá bom? Semana que vem nós teremos aula ao vivo. E podem mandar mensagem pela plataforma, entrar em contato, eu estou à disposição de vocês. Resolvam as atividades e postem na plataforma. Um beijo para vocês, até a próxima aula.